Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Renova-se em nós, com grande alegria, a oportunidade da sua audiência. E é sempre um prazer o reencontro. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante. Desta vez, citando que é da autoria do ilustre pastor Jefferson Silva, e que tem como título Repensando a Prática da Adoração. Então, quais são os objetivos da presente lição? Respondo. Primeiro, conhecer o que Jesus ensinou sobre a verdadeira adoração em sua conversa com a mulher samaritana. Também perceber que o louvor comunitário ou devocional e mesmo a contemplação espiritual dependem de um correto entendimento do que é ser um adorador. E, por fim, praticar a adoração como um estilo de vida. Sim, como um estilo de vida durante toda a nossa caminhada cristã. Você entende como isso é fundamental para a nossa jornada evangélica, jornada cristã, jornada de fé? Vamos a um texto base, que nós denominamos de texto áureo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que leio. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Volto a repetir a referência bíblica, talvez você queira confirmar na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Há mais um outro texto bíblico e inspirativo. Também vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 24, que leio. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta lição tem como introdução o seguinte comentário. A lição de hoje nos convida a repensar o conceito de adoração. Certamente, adoração
é mais que um estilo musical ou um breve momento durante o período de louvor congregacional. A verdadeira adoração não está presa a fórmulas litúrgicas, nem depende de condição humana. Tomando como base a conversa de Jesus com a mulher samaritana, passaremos a refletir sobre 3 questões importantes na prática da adoração: o lugar, o motivo e a pessoa que adora. Creio que nosso estudo nos ajudará a crescer na prática da verdadeira adoração espiritual para a glória de Deus e para a nossa edificação na fé cristã. Esta lição tem alguns tópicos e nós vamos começar pelo tópico 1, que diz o seguinte: o lugar da adoração. Eu vou ler o título deste tópico, que você já conhece. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Você já sabe que foi Jesus quem disse, como resposta àqueles que lhe arguíam. Está lá, procure na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. A adoração não pode ser compreendida como um mero costume ou parte de uma liturgia religiosa que acontece nos templos das nossas igrejas. As palavras da mulher samaritana demonstram que ela havia aprendido muito bem toda a tradição e o legado religioso dos seus antepassados. E sua maior preocupação estava em relação ao lugar correto em que deveria adorar. Muitas pessoas estão assim atualmente. Estão à procura do melhor lugar para adorar, como se a adoração dependesse do ambiente físico, da cor das paredes e até do profissionalismo musical. Outros procuram preservar boas tradições, o que é saudável. No entanto, quando o lugar se torna mais importante do que a essência, aí temos um problema. O escritor Liash, em 2014, escreveu sobre este assunto, alertando sobre o risco de que o templo se transforme em uma armadilha para o adorador que não compreende o que é adoração. A mulher samaritana estava presa ao lugar. E sua adoração não estava centralizada no motivo da adoração. Vamos a alguns exemplos bíblicos. Abel adorou ao Senhor com o melhor do seu rebanho. Abraão seguia para adorar juntamente com seu filho Isaque, mesmo sabendo que essa adoração lhe custaria sacrifício. Talvez Davi também adorasse a Deus dedilhando sua harpa e compondo seus versos, enquanto cuidava dos rebanhos de seu pai. Mas ainda não havia templo. Em que momento nos escravizamos ao lugar e deixamos de viver em adoração? As palavras de Jesus foram essas: está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai,
nem neste monte, nem em Jerusalém. Mais adiante ele afirma que esse tempo já chegou. Portanto, precisamos ter a cautela de valorizar a adoração comunitária, que acontece no templo, como disciplina necessária à vida cristã, sem jamais esquecer de preservar, antes de tudo, o que é essencial na adoração pessoal. Aplicação. Vivemos de momentos de adoração nos cultos da igreja, ou temos desenvolvido uma vida de adoração? Como posso adorar a Deus em todo o tempo e em qualquer lugar? Vamos ao tópico 2, que diz: o motivo da adoração. Abro aspas. Nós adoramos o que conhecemos. Fecho aspas. Esta expressão você encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Outra questão tratada por Jesus com relação à adoração diz respeito ao motivo pelo qual adoramos. Algo muito perigoso pode estar acontecendo em nossa prática de adoração e o Senhor Jesus alerta sobre o risco de adorar o que não conhecemos. Quanto a isso, podemos citar como exemplo o fato de a música cristã chamada gospel ter se tornado o segundo segmento no mercado fonográfico brasileiro, conforme um autor chamado Liash, em sua obra A Página, edição de 2014, página 4. O repertório musical executado em muitas igrejas no momento da adoração pública não tem a ver com conteúdo teologicamente saudável e alinhado com a fé cristã, mas com o último sucesso gospel, lançado recentemente. Sobre isso, John Charles Ryle, pregador do século XIX, afirma, abro aspas, a verdadeira adoração pública tem de ser diretamente bíblica ou ser inferida das Escrituras ou estar em harmonia com elas. Fecho aspas. Essa sua obra é uma edição de 2010 e este trecho que eu destaquei está na página 18. Se não for assim, a adoração se tornará vã, como aquela que o Senhor rejeitou. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isto está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19. O que é dito sobre a maneira como adoramos em comunhão com os irmãos deve ser aplicado também à nossa adoração particular. Adorar o que conhecemos é adorar com o entendimento esclarecido pelas verdades bíblicas sobre o nosso Deus. É adorar com a motivação correta e sabendo o que se está fazendo. Isso está inserido na obra de Ryle, edição de 2010, página 19. Além disso, se precisamos primeiro receber bênçãos ou coisas materiais para então adorar, isso quer dizer que ainda não entendemos
o motivo correto da adoração. Como exemplo de uma adoração corretamente motivada, leiamos alguns versos do Salmo 63, versículos de 1 a 7, que diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isto, os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. Você percebe o motivo da adoração? Não são coisas ou circunstâncias, mas a experiência do próprio Deus. É uma experiência individual. Portanto, precisamos sim nos alimentar de conteúdo teologicamente correto, alinhado com as Escrituras, inclusive no repertório musical que ouvimos e reproduzimos. Ao mesmo tempo, precisamos conhecer ao nosso Deus e experimentar um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele, como o salmista nos inspira. Assim, nossa adoração será verdadeira, pois partirá da motivação correta, que é o próprio Deus. Aplicação. Temos crescido no conhecimento de Deus e encontrado motivos para adorá-lo simplesmente por quem Ele é. Será que as bênçãos ou as circunstâncias já tomaram o lugar de Deus em minha adoração? Tópico 3. A pessoa que adora. Por fim, o Senhor Jesus fala a respeito das pessoas que o Pai está procurando para serem seus adoradores. Porque Deus é Espírito. Seus adoradores precisam adorá-lo em espírito. Assim, Jesus coloca a adoração como uma atividade que é eminentemente espiritual. E a palavra de Deus nos mostra que o homem natural é carnal e não compreende as coisas espirituais, conforme registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Portanto, a adoração verdadeira somente será possível àqueles que, pela fé em Cristo Jesus, foram regenerados pelo Espírito Santo, tornando-se espirituais, aptos a se aproximarem do Pai e a desenvolver comunhão com Ele, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Nascidos do Espírito, estamos aptos a adorá-lo em espírito. Nosso espírito vivificado pela obra do Espírito Santo estará apto a conhecer ao próprio Deus como nosso Pai Celestial e a descobrir as bênçãos que passaram
a ser nossas em Cristo Jesus, conforme registrado em Romanos, isto é, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 15 a 17. Agora somos convidados a nos aproximar com sincero coração diante do trono da graça de Deus. E neste lugar de comunhão, mediados tão somente por Jesus e conduzidos pelo Espírito Santo, somos convidados a adorar, conforme registrado em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Repito, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Descobriremos que a adoração transforma, pois a verdadeira adoração espiritual impactará de maneira decisiva a nossa vida cristã. Dentre outras coisas, afirma o escritor Ryle, edição de 2010, página 41. Abro aspas. A verdadeira adoração espiritual afetará o coração e a consciência do homem. Ela o fará sentir mais agudamente a malignidade do pecado e a sua própria corrupção. Aprofundará a sua humildade e o tornará mais dedicado e cuidadoso em relação à sua vida espiritual. Item 2. A verdadeira adoração espiritual atrairá o homem à comunhão mais íntima com o Senhor Jesus Cristo. Ela o tornará sedento e faminto por uma contemplação do Rei. Quanto mais ele ouve, lê, ora e louva, tanto mais ele sente que nada alimenta a sua alma, exceto o próprio Cristo. Item 3. A verdadeira adoração espiritual ampliará continuamente o conhecimento espiritual do homem. Proporcionará vigor, consistência, significado e firmeza ao seu cristianismo. Item 4. A verdadeira adoração espiritual aumentará continuamente a santidade na vida do homem. Ela o tornará cada vez mais vigilante de sua língua, temperamento, tempo e comportamento em todas as relações da vida. Certamente, o Pai continua procurando verdadeiros adoradores. Não há dúvidas de que este é o tempo de nos entregarmos à verdadeira adoração de maneira integral e irrestrita. A aplicação. Que tal orar e permitir ao Espírito Santo que encha a nossa vida e nos transforme em verdadeiros adoradores? O tempo é agora. Conclusão. Quando a adoração deixa de ser um ritual litúrgico e passa a ser um estilo de vida, quando o culto da igreja termina e a adoração continua no lar, no trabalho e na vida cotidiana, quando as coisas materiais perdem seu lugar e o próprio Deus se torna a fonte de nosso contentamento, quando deixamos de ser carnais
e nos deixamos conduzir pelo Espírito, tudo isso é sinal de que estamos no caminho da verdadeira adoração espiritual. Que o Pai nos encontre assim e nos ajude. Amém.